Olá, tudo bem, meus amigos? Vamos então a mais uma aula do nosso curso sobre agnosticismo. E hoje o nosso tema é sobre energia e matéria escura. Vamos lá? Bom, esse tema aí é um tema que a galera curte muito, né? E a gente ouve muita gente falando as coisas assim. Tem muita gente que dá umas pitacos aí, né? Vamos ver o que a gente pode ajudar para dar uma melhorada na nossa argumentação sobre isso aí e o que esse assunto tem a ver com agnosticismo. Vamos lá? Bem, eu vou montar para vocês aqui um breve relato assim histórico do que seja de onde vem essa história de matéria escura, energia escura. Quando a gente vai estudar o céu, né, o universo, tem isso, é uma atitude antiga, né? Os homens não começaram a fazer isso agora, né? Isso é bem velho. Hum, a gente é capaz de dizer o seguinte: esse estudo do céu, dos astros, do universo pode ser dividido nessas três áreas aí, ó: a astronomia, a astrofísica e a cosmologia. A astronomia, ela cuida praticamente da observação e da movimentação de corpos celestes que estão mais próximos aqui da Terra, algumas do nosso sistema solar, algumas estrelas que estão mais próximas e tal, né? A astrofísica cuida de eventos de de movimentação de corpos, de teorias que explicam o crescimento, o nascimento e a morte de uma estrela, os buracos negros, os quasares, pulsares e outros elementos. E a cosmologia, ela é um campo do estudo disso tudo que basicamente estuda o Big Bang, sacou? Que é a evolução do universo, né? A história do estudo da evolução do universo, basicamente o Big Bang, que pode ser contada, por exemplo, pela história térmica ou da história da energia do universo. Então são essas três áreas distintas que a gente tem hoje para dizer, para estudar o astro, né, o céu. E eu quero mostrar para você que a gente vai falar um pouquinho de cada uma, né? A gente vai falar mais sobre a cosmologia. Eu vou mostrar para vocês como é que essa concepção ela vai mudando o seu paradigma na medida que a história avança e na medida que as ideias, as pesquisas vão melhorando, como as coisas vão ficando melhor, mais claras e mais profundas, mas que ainda há muito mais dúvidas do que certezas. Vamos lá. Bom, então nós vamos centrar na nossa cosmologia, como eu disse para vocês. Muito mais a cosmologia. Vamos falar um pouquinho de astrologia e tal, mas de astronomia. Astrologia é coisa de adivinhação, de signo, não é a nossa praia. A nossa praia é a astronomia. Mas nós vamos falar mais sobre cosmologia, que é uma ciência multidisciplinar, porque envolve mecânica, calor, ondulatória, um monte de coisa. Estuda a origem e a estrutura da evolução do universo. Né? Seu objetivo é entender como o universo se formou, por que ele tem a forma de que nós vimos hoje, qual será o seu destino. As principais ferramentas utilizadas para o seu entendimento vêm da física, da matemática e da astronomia. A astronomia quanto à observação do céu, né? Talvez a razão da busca de conhecimentos em toda a astrofísica e na cosmologia esteja expressa nos versos do poema de Little Giddy, do poeta inglês T.S. Eliot. Ele diz assim, ó: nunca mais cessaremos de explorar, e o fim de toda a nossa exploração será voltarmos ao lugar de onde partimos e o conhecer pela primeira vez. Não vou explicar isso, mas isso vai ficar implícito dentro do nosso trabalho aí, ó. Eu tirei esse slide e essa citação desse site aí, ó, terrarara.com.br, que é um site bacana que você pode depois consultar se você quiser. Então vamos a uma pequena história. Então, olha, eu estava dizendo para vocês que quando a gente olha para o céu, essa é uma atitude muito antiga. Né? Não é um privilégio nosso, não, da contemporaneidade. Não, é uma coisa muito antiga. E eu vou estabelecer um ponto. Eu vou começar com Aristóteles. Eu podia começar um pouco antes do Aristóteles, um pouco depois e tal, mas eu vou escolher o Aristóteles. Dá uma olhadinha na primeira tela que está à sua esquerda. Tela não, aquele quadradinho lá, ó, a cosmologia aristotélica, né? Que os postulados iniciais de Aristóteles são o seguinte: olha, para Aristóteles a Terra é plana, ela está no centro do universo e o universo é uma esfera. O Aristóteles entendia que era uma esfera, não um círculo como tá. Uma esfera é uma bola, gente. É uma diferença entre esfera e círculo, ok? E
E ele é finito, né? Ele tem um fim, ele é uma esfera com fim, né? Ele tem uma margem, né? E com uma estrutura supremamente ordenada. As estrelas e os astros estão numa forma muito ordenada no céu. Bom, ele falou isso há 300 e poucos anos antes de Cristo. Mas tem uma coisa aí no Aristóteles que é muito importante para você saber. Ele dividia o universo em dois grandes espaços. Um que ele chamava de espaço supralunar, ou seja, aquilo que está acima da Lua, que ele dizia que era a morada das virtudes e das coisas belas e tal. É onde moravam os deuses. E abaixo da Lua ele chamava de mundo sublunar, é onde habitavam os seres pecadores, os seres menores, as dores, as tragédias, as doenças e tal. Era, por exemplo, onde estava localizada a Terra. Então você que essa visão que o Aristóteles tem do universo é uma visão filosófica, não tem nada de física, de matemática, não tem nada de ciência nisso aí. 400 anos antes de Cristo. Esse era o paradigma. O tempo passou. Do século 0 ao século 1 depois de Cristo, surge um cara chamado Cláudio Ptolomeu. Né? Ptolomeu era grego, mas ele vivia no Egito, na cidade de Alexandria. Ele era muito bom matemático, astrólogo, ele estudava astronomia, geografia, cartografia ótica, teoria musical, o cara era muito bom. E ele imaginou um outro modelo. Ele imaginou esse modelo que está aqui, ó, à sua direita, tá vendo lá? O geocentrismo. Então ele montava a Terra no centro do universo, a Lua, e depois você vinha com os planetas Mercúrio, Vênus, o Sol lá, tá vendo onde é que está o Sol na posição geocêntrica? Marte, Júpiter e Saturno, que já eram os corpos conhecidos. Mas você note bem uma coisa, que de Aristóteles para Ptolomeu já há uma mudança muito grande. Viu como o paradigma muda? Né? Porque agora você já tem uma elaboração do céu. Apesar de que, para Ptolomeu, ainda existia uma abóbada, um limite lá onde estão aquelas estrelas amarelinhas ali. Ó. Então já era limitado também. Mas já era uma posição um pouco mais elaborada, tinha um pouco mais de geometria, né, ainda que não fosse uma forma muito elaborada, mas havia posições espaciais. É um modelo muito mais avançado. Então, veja bem, aí é uma ruptura, uma quebra de paradigma. A visão que nós temos do céu deixa de ser uma visão meramente filosófica e passa a ter uma visão um pouco mais matemática, um pouco mais geométrica da coisa, mas um pouco mais. Calma que a gente vai chegar lá. Essa visão que era entre o século 0 e o século 1, olha só, gente, isso vai durar até o ano de 1400, 1500 e alguma coisa. Eu não lembro muito bem. Mas 1500 anos, bote assim. Durante 1500 anos as pessoas pensavam assim. E aí até que surgiu um cara chamado Nicolau Copérnico, né? Que era um astrônomo, ele era polonês e tal, né? Matemático e tal também. Ele era um cônego da Igreja Católica. Era um religioso. E ele então dizia o seguinte: olha, esse modelo do Ptolomeu está errado. O modelo é o seguinte: troca a Terra com o Sol de posição. Só troca a Terra. Dá uma olhadinha na figura que você vai ver aí, ó. Do modelo geocêntrico para o modelo heliocêntrico, tá vendo aí? Repara que aonde estava no modelo geocêntrico a Terra passa a ser o Sol, e onde está o Sol passa a ser a Terra. Na verdade, a diferença é simples de trocar o Sol e a Terra de posição, e a Terra traz consigo a Lua. Não é só isso, isso é só uma mudança visual, mas há muitas implicações nisso. Porque, por exemplo, esse modelo geocêntrico, ele tinha um acordo, digamos assim, ele era muito agradável ao poder religioso da época, porque concordava com as escrituras sagradas que diziam, por exemplo, que Deus criou a Terra e os astros para girar em torno da Terra. Então esse modelo geocêntrico era muito acomodado na visão religiosa da época. Mudar isso era um paradigma muito pesado. Só que era importante que se fizesse isso, porque não tinha como você negar o avanço das observações. Durante 1500 anos as coisas foram mudando, né? Os instrumentos, as medidas, outras pessoas em outras partes do mundo passaram a enxergar isso também observam o céu, o comércio, né, de nações de diferentes partes do planeta se encontrando em cidades comerciais, a troca de ideias,
Isso vai fazendo com que a ideia flua. Então não tem como você reter um conhecimento com vicissitudes, como era o conhecimento geocêntrico. Então não tinha jeito. Ou a igreja assumia o modelo heliocêntrico, ela teria, cairia, por exemplo, em uma contradição que o mundo já não enxergava mais daquela forma. Então, da mudança do modelo geocêntrico para o modelo heliocêntrico, além do paradigma de localização, há toda uma concepção de universo que muda, ligado ao pensamento religioso da época, que muda com a observação de Copérnico. E olha que Copérnico era um cônego religioso. Ok? Bom, isso vai até chegar esse cara aí, ó. Esse cara chama Johannes Kepler. Kepler, na verdade, ele estudava num observatório na Alemanha chamado Uranienborg. Ele era aluno de um cara chamado Tycho Brahe. O que esses caras fizeram? O Tycho Brahe, ele ficava olhando para o céu e todos os dias ele olhava para o céu e ia lá e desenhava a posição de um astro num papel. Depois de muito tempo, ele começou a notar algumas mudanças. Sabe qual foi a principal mudança? Vou voltar à tela aqui. Repare que nessa tela, no modelo geocêntrico e heliocêntrico, os corpos desenvolvem órbitas circulares. E sabe por quê? Porque o pensamento daquela época, especialmente o pensamento religioso, entendia que a figura mais perfeita que existia era a circunferência no plano e a esfera no espaço. Era a figura geométrica perfeita, né? Muito bem. Então, o espaço, como é criação de Deus, ele tinha que ser perfeito. Então, as órbitas eram esféricas, porque ela tinha que obedecer. Deus não criaria um imperfeito. Só que esse cara aqui, quando ele vai fazendo as anotações dele, ele descobre o Tycho Brahe. Na verdade, nem foi o Kepler, foi o Tycho Brahe. Ele foi descobrindo que não era bem uma esfera redondinha, né? Era uma elipse. Só que o Tycho Brahe morreu antes de concluir, e esse cara chamado Johannes Kepler, que era aluno do Tycho Brahe nesse observatório chamado Uranienborg, ele assumiu os estudos do Tycho Brahe e formulou então as 3 leis que regem o universo, chamadas as 3 leis de Kepler. A primeira lei, ela fala exatamente isso. Os astros descrevem órbitas não circulares, mas elípticas. Uma elipse é como se você pegasse uma esfera e achatasse ela assim, ó, tipo uma bola de basquete americana, assim, ó, né? Então, o Sol ou o astro, ele ocupa um dos focos dessa elipse. Então tem um momento que o astro fica mais próximo do Sol, tem outro que ele fica mais longe. Então isso é um detalhe que a gente pode, depois, se vocês quiserem, se vocês me peçam aí, eu posso dar uma aula sobre astronomia. Esse não é o objetivo, é só para que você compreenda como a ideia a respeito do universo ela vai evoluindo, né? As coisas vão evoluindo, elas vão mudando de paradigma. Então tem um pequeno histórico do Kepler, né? É um astrônomo, ele era astrólogo também, matemático alemão, né? E ele foi uma figura extremamente importante durante a Revolução Científica do século XVII, né? Formulou essas 3 leis nessas obras aí, principalmente, ó, a chamada Astronomia Nova, Harmonices Mundi, que é ele fala sobre a questão da harmonia do universo, né? Isso você faz baseado na sua terceira lei, que ele chama de lei harmônica, né? Está nesse livro aí. Enfim, essa aí é a história dele. Depois vocês dão uma pausa aí, dão uma lida, que é legal saber. Mas vamos adiante. O Kepler influenciou esse cara aí que vocês conhecem, né? De alguma maneira vocês já ouviram falar que é Isaac Newton. Newton era inglês, né? E de uma família muito rica. E tem uma coisa importante, né? O Newton, ele sai da cidade natal dele, que é no interior da Inglaterra, e vai para Londres estudar em Cambridge. Só que aconteceu naquela época, acontecia uma situação muito complicada. Havia uma doença matando muitas pessoas, algo muito semelhante ao que está acontecendo hoje, e as pessoas foram obrigadas a ficar preso, voltar para dentro de casa, algo muito semelhante ao que está acontecendo hoje. Newton voltou então para a cidade dele, para a terra natal. E na sua terra natal, os pais dele tinham grandes propriedades e tal. Ele morava numa espécie de fazenda, né? Então lá ele passava os dias
observando os fenômenos da natureza, e lá nesse momento de grande crise, inclusive, as pessoas abandonando os postos de trabalho, as universidades, etc., as cidades, morrendo nas cidades, ele então formula as 3 leis que ele chama de as 3 leis da dinâmica. E junto com isso ele cria uma lei que chama-se Lei da Gravitação Universal. Com essa lei, baseada nos estudos do Johannes Kepler, que a gente viu na tela anterior, baseado nisso, ele criando essa Lei da Gravitação Universal, era possível prever quanto tempo um planeta demora para dar uma volta em torno de um Sol, quanto tempo a Lua demora para dar uma volta em torno da Terra, qual a distância entre a Terra e a Lua, a Terra e o Sol, tudo isso por ferramentas matemáticas desenvolvidas por esse gênio da física chamado Isaac Newton. Ok? Mas aí, essa lei da gravitação universal, apesar de ser muito importante, ela continha pequenos erros. As medições que se faziam em relação a alguns astros nem sempre batiam com o real. Às vezes o cara media lá, ó, a Lua vai demorar 28 dias para dar uma volta em torno da Terra. E dava 28 dias e algumas horas. Sempre havia um delayzinho, né? Um pequeno erro na formulação de Newton, mas ela se chegava muito próximo da realidade. Só que a história avança e a história continua. E aí eu quero explicar para você. Nós vamos parar por aí, Newton, depois eu vou voltar, né? Mas espera aí. A gente explica todas as coisas que acontecem no universo a partir de 4 forças fundamentais. São as chamadas forças fundamentais na natureza, que são 1. A gravidade, a força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Nós vamos nos concentrar na força da gravidade. Por quê? Porque a força nuclear forte é aquela que explica por que o núcleo do átomo fica tão coeso e ele não se rompe, o núcleo do átomo. A força nuclear fraca, ela se aplica quando a gente tem os processos de decaimento radioativo. Quando um átomo de urânio, por exemplo, ele se rompe, o núcleo se rompe, e aí gera a energia que a gente chama de energia nuclear das usinas e tal. Nesse processo atua uma força chamada de força nuclear fraca. E a força eletromagnética é aquela que explica todas as ligações químicas. Quando você estudou química lá na escola, tudo que você estudou era de ligações químicas, ligação iônica, covalente, ligação metálica, aquela coisa toda. Todas eram explicadas e são explicadas por forças eletromagnéticas. E a força da gravidade? Rapaz, a força da gravidade, ela é a menor de todas as 4 forças, mas ela atua em todo o universo. Ela não está presente só na Terra, ela está presente em todo o universo. E ela, para Isaac Newton, essa força ela dependia da massa. Quanto maior for a massa de um corpo, maior a gravidade que ele tem. Então o Sol, como ele tem uma massa muito maior do que a Terra, a gravidade no Sol é muito maior do que a gravidade na Terra. A Lua, como tem uma massa menor, a gravidade na Lua é menor do que a gravidade na Terra. Agora, a gravidade é uma força de atração entre massas. Atenção para isso que eu estou te falando. Massa atrai massa. Massa não repele massa. Ela só atrai. A força da gravidade mantém as massas atraídas. Segundo Newton, a gente fica preso na Terra. Nós não estamos presos na superfície da Terra, porque a ação da gravidade nos mantém a nossa massa presa à massa da Terra, por exemplo. É essa força da gravidade que mantém a Lua presa à Terra numa órbita em torno da Terra. Que mantém a Terra em torno do Sol é a força da gravidade que mantém as massas sendo atraídas. Ela é uma força atrativa. Lá está, lá embaixo, a fórmula da força da lei da gravitação universal de Isaac Newton. Mas isso não importa agora. Vamos continuar aqui. Ocorre, gente, eu vou explicar para você como que o universo ele está se expandindo. Oh, professor, mas o que é o universo em expansão? Olha para essa figura do lado aí. Universo em expansão. Tá vendo essa figura? Se você pegar uma bola de assoprar, uma bola de aniversário, vazia, e marcar uns pontinhos assim com uma caneta, você vai na bola e faz uns pontinhos. Eles estão separados por uma certa distância, não é? Muito bem. Quando você começar a encher essa bola, ela vai inchando
aqueles pontinhos não vão se separando? Eles vão ficando cada vez mais distantes. Não é, bebê? Falando com a minha filhinha que está aqui. Então é isso que está acontecendo. Olha para essa figura ali, tá vendo? Ó, alguns pontos ali. Eles estão mais próximos quando a bola está mais vazia. Quando a bola começa a encher, ela começa a se distanciar. E quanto mais cheia ela está, mais elas se distanciam. Então, o universo está acontecendo alguma coisa muito parecida. Ele está se expandindo. E como é que a gente sabe disso? Porque tem um negócio por várias medições matemáticas. Mas a principal delas que eu quero que você compreenda é um efeito chamado de efeito redshift. O que é isso? Quando você olha para uma estrela, ela tem uma coloração. Estou falando, vou olhar com um telescópio e tal. Ou uma estrela ou um astro qualquer. Não precisa ser uma estrela não, pode ser qualquer coisa. Se esse astro, na medida que você olha, de tempos em tempos, ele está ficando cada vez mais azul, significa dizer que ele está se aproximando da gente. Se você olhar para ele e ele estiver ficando vermelho, ele está ficando, significa que ele está se afastando. O red sheet, ele está se afastando. Isso esse efeito, ele se explica pela teoria ondulatória da luz. Mais ou menos como acontece com o som. Quer ver uma coisa? Isso chama-se efeito Doppler na ondulatória. Quando você está dentro de um carro e você buzina o carro, ela faz um som, né? Eu vou fazer uma sonoplastia aqui para ver se você entende. Ó. Você ouve esse barulho. Mas se você estiver do lado de fora e o carro estiver se aproximando de você, você não ouve o mesmo som. Você vê um som mais agudo. Quando o carro vai se afastando, o som vai ficando mais grave. Então existem 3 sons. O que o motorista ouve, um som quando o carro se aproxima de você e outro quando se afasta. Quando você está parado em relação à fonte sonora, o som que você ouve não muda, é um só. Mas quando ele se aproxima, o som vai ficando mais agudo, a frequência sonora vai aumentando, a gente chama isso de efeito Doppler. Então você tem uma frequência aparente, você escuta um som que não é o som verdadeiro. O som verdadeiro é o que o motorista está escutando, mas é uma frequência aparente. Quando o carro se afasta, você também vê essa frequência diminuindo, porque vai ficando mais grave. Ok? Então, a luz acontece a mesma coisa. Quando o objeto se aproxima de você, a frequência da luz aumenta, ela vai ficando mais azul. Quando a fonte luminosa se afasta de você, a frequência dela diminui e aí ela vai ficando mais vermelha. O que nós notamos, a maioria dos corpos celestes, quando a gente observa isso durante longos tempos, longos anos, é que muitos desses corpos estão ficando cada vez mais avermelhados. Eles tendem a ficar vermelhos. Por isso chama-se efeito redshift. É tendência ao vermelho. Então isso quer dizer que se os corpos estão se separando, é que o universo está se expandindo, está aumentando a energia potencial do universo, ele está crescendo. Mas espera aí, professor. Você não disse que a massa, não tem uma força da gravidade que faz com que as massas se atraiam? Então como é que elas estão se repelindo? Aí é que surge o grande mistério. Parece que existe alguma coisa que se opõe à gravidade, que faz com que os corpos se atraiam pela gravidade, mas se afastem por conta dessa coisa misteriosa que é responsável pela expansão do universo. E como é que a gente sabe disso? Uma outra maneira é através das observações do telescópio espacial Hubble. Esse telescópio, gente, ele já está há muito tempo lá no espaço, né? E ele mostra imagens, ele vai tirando fotografias e enviando essas fotos para a gente aqui na Terra. Mas, professor, como é que um objeto que está no espaço pode mandar uma foto para a gente? Da mesma maneira que você manda a foto através do seu celular, através de ondas eletromagnéticas. Você tira uma foto e não manda? Uma pessoa não recebe com o aparelho celular? Então, é como se, não é isso, mas é como se o telescópio tivesse um celular e nós tivéssemos outro aqui. Ele tira uma foto e manda pra gente. Só que o telescópio Hubble, ele vai tirando fotos cada vez mais profundas. Então, essa imagem que você está vendo aí, ó, tem uma estrelinha lá embaixo, ó, no primeiro quadradinho lá embaixo. Ele tira essa foto. Depois ele tira uma foto mais aproximada. Aí a estrela fica um pouquinho maior. Depois ele vai tirando cada vez mais de fotos mais profundas desse espaço. Tá vendo aí?
Então mais o espaço vai se revelando. E quanto mais o tempo passa, mais a gente percebe que, de fato, a aparência das estrelas é uma aparência de que elas estão realmente se separando. E vou te falar mais uma coisinha. Não se assuste com o que eu vou te falar. Quanto mais o Hubble manda essas mensagens para a gente, mais as imagens se aproximam daquilo que estava previsto na teoria do Big Bang. Mas esse é outro assunto. Se você quiser, eu posso dar um curso sobre Big Bang também, beleza? Mas então, o que acontece? As observações do telescópio mostram que há muito tempo o universo já estava realmente se expandindo. Mas só que antigamente ele se expandia mais devagar do que hoje. Hoje ele se expande com muito mais rapidez. Mas a expansão não tem diminuído devido à gravidade. A gravidade não é de atração? Por que eles estão. Não é para juntar? A gravidade não junta? Por que os corpos estão se separando? Aí, poxa, ninguém estava esperando isso, né? Ninguém sabia como explicar. Mas sabíamos que tinha alguma coisa acontecendo. Então, a gente elabora assim, bem, talvez tenha sido o resultado de uma versão há muito descartada da teoria da gravidade de Einstein, que continha o que era chamado de constante cosmológica. O Einstein falava sobre isso, sobre a constante cosmológica. Então, talvez seja isso, hein? Seja aquela constante cosmológica do Einstein lá que a gente tem que dar uma lida nela. Talvez seja algum tipo estranho de fluido, alguma coisa que está aí no universo estranho pra gente que está fazendo isso, está fazendo com que o universo sofra expansão. Talvez haja algo errado com a teoria da gravidade de Einstein, né? E a gente precisa então incluir algum outro tipo de campo, sei lá, o que é, não sei. Repara que é tudo talvez. A gente ainda não sabe o que é. O que provoca a expansão do universo? A gente só sabe que ele está se expandindo. Mas o que está fazendo, a gente ainda não sabe. Aí vão surgir uma série de teorias. Uma delas sobre a energia escura. Bom, o que vem a ser energia escura então? Nós só sabemos o seguinte, minha gente, pasme com o que eu vou te dizer. A energia escura é 70% do que está lá em cima. E a gente não faz a menor ideia do que ela seja. 70% do universo é composto por uma energia chamada energia escura, principal responsável pela expansão do universo. Mas eu não tenho a menor ideia do que ela seja. Eu não sei o que é energia escura, lamento. Nem eu e nem ninguém. Nenhum físico sabe. Nenhum astrônomo, nem cosmólogo, nem nada. Ninguém sabe. Nós ainda não sabemos. Mas você repare que a ideia de cosmos, ela está... Existe um cosmo verdadeiro e a gente aqui, a gente está fazendo sucessivas aproximações. Lembra da primeira aula que eu te falei sobre Immanuel Kant? Immanuel Kant dizia que a gente ia fazer aproximações sucessivas da realidade, mas que a gente nunca ia chegar na realidade. Nós estamos experimentando aquilo que Kant disse e que eu te falei na primeira aula. Nós estamos falando de que há alguma coisa entre aquilo que a gente vê e aquilo que realmente é, que a gente não sabe o que é. Algo muito parecido, não é, mas é muito... A gente poderia fazer uma analogia forçadinha com o princípio da incerteza de Heisenberg. Mas 70% do que está lá, eu não faço a menor ideia. 25% é de um negócio chamado de matéria escura. E os outros 5%, a gente chama de matéria bariônica. Matéria bariônica, gente, é a matéria que compõe as coisas. Isso aqui. A matéria tal qual nós conhecemos, desse equipamento, a matéria que compõe a Terra, o Sol, a Lua e tal, essa é a matéria bariônica. Nós conhecemos muita coisa dessa matéria, muita coisa mesmo. A física, a química, principalmente, tratam dessa matéria com muita propriedade. Mas ela representa 5% do que existe no universo. 95% do que está no universo, a gente sabe que existe, por causa das medições e das observações. Mas o que é, nós não fazemos a menor ideia. Então, 70% aproximadamente, é 72%, mas vamos botar conta redonda que a gente não tem, aqui não é a intenção de fazer conta. 70% é energia escura, 25% é matéria escura e 5% apenas é matéria bariônica. Só mais um detalhe. Você sabe quantas estrelas a gente consegue enxergar daqui da Terra, olhando para o céu? Aproximadamente 6.000 estrelas. Você acha que isso é muito pouco?
É nada. Só na nossa galáxia existem algumas centenas de bilhões de sóis. E nós temos algumas centenas de bilhões de galáxias espalhadas pelo universo. Bilhões de estrelas. E em volta dessas estrelas muitas coisas circulando. E nós só conseguimos enxergar 6.000 estrelas no céu noturno a partir da Terra. Isso é uma curiosidade. Mas então, do que está lá no céu, eu só conheço, mais ou menos, forçando a barra, 20-25%. O resto, eu não tenho a menor ideia do que seja. Isso que a gente chama de energia escura. A matéria escura, olha aí a composição do universo, ó. Então tá lá embaixo naquela imagem lá de baixo ali, ó, de que é feito o universo. E também coloquei destacado para você ali, ó, 70% é de energia escura, 25% é de matéria escura e 5% é de matéria, que eu chamei de matéria normal aí só para poder dar uma forçada. Mas aqui nós chamamos de matéria bariônica, ou seja, a matéria tal qual a gente conhece, composta por prótons, elétrons, etc, né? Essa é matéria bariônica. Sou formada por baryons. Mas o que é a matéria escura? Olha só, nós temos muito mais certeza do que a matéria escura não é sobre o que ela é. Eu sei mais sobre o que ela não é do que ela é. Ela é escura. Isso não significa que ela tá na forma... isso significa que ela não está na forma de estrela. Porque as estrelas que a gente vê no céu não são escuras. Elas emitem luz. Então a gente vê porque as estrelas que estão no céu emitem luz. A matéria escura não emite. Por isso ela é chamada de matéria escura. Então a gente não vê. A gente sabe que existe, mas a gente não vê. Ok? As observações mostram que há muito pouco material visível no universo para compor os 25% exigido pelas observações. Ela não está na forma de nuvem escura, de matéria normal, de matéria bariônica. Nós sabemos disso porque seríamos então capazes de detectar nuvens bariônicas pela absorção de radiação. Porque a radiação, a relação da radiação com a massa a gente conhece. Se a gente pudesse emitir uma radiação e prever a interação, beleza. A gente saberia onde é que está a matéria escura e até medir. Mas ela não interage com isso, com os nossos mecanismos. Eu não sei o que é matéria escura. Eu sei que ela existe, mas eu não sei o que é. Ela não é a antimatéria. Antes que alguns apreciadores digam, matéria escura é antimatéria. Não. Porque a antimatéria, ela é o seguinte, você tem um corpo e um anticorpo, né? A matéria e a antimatéria. Quando esse corpo e anticorpo se interagem, eles se aniquilam e geram energia. A matéria escura não tem essa propriedade. Então a matéria escura não é antimatéria. Não, antimatéria é outra coisa. A matéria escura não é nada disso que a gente conhece. Então nós pouco sabemos. Nós sabemos muito menos da matéria escura do que nós sabemos da matéria bariônica. Bom, o Einstein foi a primeira pessoa a perceber que o universo, que o espaço vazio não é um nada. Porque as pessoas falam assim, lá em cima não tem nada. Não. Lá tem sim. O espaço fora da Terra, ele não é vazio, ele tem muita coisa lá. Por exemplo, existe um átomo de... A média, uma analogia que a gente poderia fazer com a matéria bariônica, dizer o seguinte: existe um átomo de hidrogênio para cada quilômetro quadrado do espaço. Você pode não saber dessa dimensão, mas eu estou falando isso como uma comparaçãozinha, só para você ter uma ideia da dimensão desse vazio. Só que o Einstein disse assim, rapaz, alguma coisa tem lá, não está vazio. O que é? Bom, a primeira propriedade que ele descobriu é que é possível que exista mais espaço. Pode ser que exista mais espaço onde tem o espaço. Então, uma versão da teoria da gravidade de Einstein, a versão que contém uma constante cosmológica, faz uma segunda previsão. Ele fala bem assim, o espaço vazio lá pode possuir uma energia própria. Como essa energia é propriedade do próprio espaço, então ela não se dilui no espaço. Então, quanto mais o espaço cresce, a energia não se espalha, ela é do espaço. Então, quanto mais o espaço cresce, quanto mais ele se expande, mais dessa energia aparece. Olha que doideira. Então quer dizer que quanto mais energia aparece, mais rapidamente o universo se expande. Mas, gente, infelizmente ninguém entende a natureza métrica dessa energia.
A gente não sabe nem a origem dela. A gente supõe o seguinte: essa energia surgiu com o Big Bang. Ó, beleza. Mas eu não posso afirmar isso. Nós não temos ainda condições matemáticas nem físicas de dizer de onde surgiu essa energia, ou se ela já existia previamente. Existem algumas teorias diferentes que vão explicar isso. É para explicar o que há nesse espaço vazio, né? Essa matéria escura. Uma chama-se a teoria das partículas virtuais, né? Essas partículas virtuais, elas são muito mais interessantes. Sabe por quê? Porque de fato elas surgem, mas elas são... O tempo de vida dessas partículas é muito rápido, é menos de segundo, né? São chamados muons, pions, etc. E tal. Tem até um cientista brasileiro chamado César Lattes, que foi professor da Unicamp, que ele descobriu uma dessas partículas, né? Um meson. Essas partículas, elas existem, só que nós temos um problema, ó. Elas têm uma duração muito curta, o tempo de vida delas é muito curtinho, é menos de segundo, é décimos, milésimos de segundo. Elas se formam continuamente, mas desaparecem rapidamente. Mas quando os físicos foram tentar calcular quanta energia dessas matérias ocupariam o espaço, a resposta encontrada foi 10.120 vezes maior. Pô, mas... Então quer dizer que essas partículas virtuais, elas não são responsáveis pela energia escura. Não são elas. Aí vem umas outras coisas. Por exemplo, uma teoria da quintessência, que é esse outro quadro, ó. A quintessência é um novo tipo de fluido ou campo dinâmico de energia que preenche todo o espaço, mas cujo efeito na expansão do universo é o oposto da matéria e energia normal. Se a quintessência é a resposta, eu também não sei. Nós não sabemos como é que ela interage, então nós não sabemos nada a respeito da quintessência. Nem sabemos se de fato ela existe. Como o agnosticismo se relaciona com isso? Exatamente aí entra aquela versão do agnosticismo que eu disse para vocês na primeira aula. O aspecto filosófico do agnóstico que pula um pouco aquela relação meramente atrelada à visão da existência ou não de Deus. Eu estou dizendo para você o seguinte: o que tem no espaço? Eu não sei. Aquilo que eu não sei, no pensamento agnóstico, pode ser qualquer coisa e pode não ser nada. Se você falar para mim que é a matéria de quintessência, pode ser. Se você falar para mim que é Deus, pode ser. Se você falar para mim que é um dragão lá, mas estou exagerando, pode ser. Mas professor, o dragão... Gente, eu estou dizendo para vocês que nós não sabemos do que é. Então se você não sabe o que é, você não pode afirmar o que não é. Assim, com a mesma propriedade, entendeu? Claro que se você não sabe o que não é, você pode dizer o que não é. Por exemplo, eu digo assim, isso aqui é uma caneta, né? Então isso não é uma cadeira. Não é essa questão de lógica. Eu estou falando da questão física, né? Se eu não sei dizer o que está lá, não faço a menor ideia do que está lá, então qualquer coisa pode ser. Existem outras explicações aí que vão um pouco mais aí da viagem da galera aí, ó. Nós precisaremos de ter uma nova teoria da relatividade aí. Bom, daquela de Einstein e tal. Pode ser, né? Existe uma teoria, mas se tivesse que montar uma teoria, ela teria que explicar, né? Como é que você vai explicar isso? Que teoria é essa que vai surgir? Nós não sabemos, mas nós também não duvidamos de que surja. Lembra da história de Aristóteles até Newton? A história não foi mudando, as teorias não vão mudando, elas vão se... Quanto mais se observa, mais se estuda, mais não muda. Então, as coisas estão avançando, elas estão progredindo. Então, a uma hora pode ser que a gente chegue, mas eu também não sei se vamos chegar a explicar que energia é essa energia escura que causa a expansão do universo, que é anti a gravidade, mas que nós não sabemos o direito o que é. Aí tem algumas pessoas aí que vão dizer o seguinte: existe um tipo de matéria, uma matéria exótica chamada de axion. Um axion seria uma espécie de partícula exótica também chamada de WIMPs, que é Weakly Interacting Massive Particles, que significa, uma tradução assim ao pé da letra, uma partícula massiva de interação franca. Bom, eu não sei muito bem o que é isso. Eu já li alguma coisa, mas nada assim que seja muito convincente. E nós também não temos como provar a existência desses axions.
Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: há muito mais dúvidas do que certezas dentro dessa história toda. E aí, olha só, aqui tá uns principais contribuintes dessa história, né? O Einstein, em 1917, com seu modelo de universo estático. Depois a gente pode comentar isso, se vocês quiserem que eu dê uma aula sobre isso, sobre cosmologia, astronomia. O Sitter, que fala sobre o modelo estático, mas que o universo não tem matéria, isso em 1917 também. O Friedman, não o Richard, mas o August Friedman, que vai falar sobre esse modelo expansionista, de que o universo tem essa expansão, em 1922 até 1924. Em 1927, Lemaitre vai dizer que fala sobre aquela coisa do redshift, aquele efeito redshift que eu falei para vocês. E o Edwin Hubble, em 1929, que ele vai consolidar essa questão da expansão do universo. Então veja que pelo tempo, pela cronologia do tempo, como a visão de universo, ela vai se ampliando e a gente vai cada dia mais descobrindo mais. Mas são aproximações sucessivas e a gente não pode ter certeza, por enquanto, de nada. Então, aquilo que existe entre aquilo que nós sabemos e o que de fato é uma grande incógnita. Então nós não podemos afirmar nada. Então o agnóstico vai dizer, se você disser para mim que é Deus, eu vou dizer, tá bom, é Deus. Ah não, é um áxion. Tá bom, pode ser. Ah, é uma matéria. Bom, pode ser qualquer coisa. E pode não ser nada disso. Como um agnóstico, a gente não pode dizer o que é nem o que não é. Tá vendo? Aí vem, ó. O que nós sabemos é que nós estamos passando por esse é o movimento do universo. Ó. Você tem lá um momento de singularidade, ocorre o Big Bang, a grande explosão, surgem as galáxias e os planetas e tal, mas não é uma coisa tão simples assim, por isso que eu falo que o Big Bang precisa de um curso sobre isso. O universo se expande e depois ele vai se contrair. Bom, pelo menos essa é uma teoria, né? É a teoria do crunch, quer dizer, nós estamos na expansão, depois na contração. O crunch é a contração do universo. E ele vai voltar a seu estado singular, depois explode de novo, e assim vai, né? Esse ciclo que está aí. Mas qual é a natureza da energia escura? Qual é a força que deu origem à energia escura e à matéria escura? O que deu origem? Onde é que se iniciou esse ciclo aí do universo? Esse ponto de singularidade? Nós não sabemos. Nós temos muito mais perguntas do que respostas. O que nós sabemos e aquilo que a realidade é, existe um hiato muito grande. Mas olha, esse não saber nosso não é um saber qualquer, é um saber metodológico. Nós não sabemos porque nós investigamos de forma metodológica. Não é um saber da ignorância pura e simples. Não. Não é um saber de ignorar as verdades, aquilo. Nós já temos consciência de algumas coisas. Mas nós sabemos que aquilo que a gente não sabe é fruto da nossa investigação, é metodológico. Mas a gente sabe que não sabe. Ok? Muito bem. Se nós não sabemos do que se trata, pode ser qualquer coisa ou pode ser nada disso. Então, eu copiei essa frase desse rapaz de Rodrigo Quito, que eu também não sei quem é direito, fiz um pouco de investigação, mas achei bacana essa frase. Ser agnóstico é, como enfim, tirar a venda, mas descobrir esse cego. Quanto mais a gente tira a venda, menos a gente sabe. Mas a gente continua investigando. Sobre essa aula de hoje, aí estão os links que eu tirei para fazer pesquisa e algumas imagens, e aqui vão algumas dicas para vocês. Michael Reed de Física Metafísica, esse livro aqui fala um pouco sobre aquilo que a gente comentou na aula passada. A Realidade não é o que parece, do Carlo Rovelli. Carlo Rovelli é um físico italiano muito, muito bacana, né? Que ele vai dizer sobre de como a gente enxerga as coisas e elas, o que a gente vê é diferente do que a realidade é. Claro, o grande Einstein, a teoria da relatividade espacial e da teoria da relatividade geral, que tem muito a ver com isso que a gente viu hoje. Aqui tem o Richard Panek, que esse cara é o único físico que eu recomendo. Aliás, perdão, o único não físico. Ele é um jornalista americano, mas ele sabe muita física. E escreveu aqui do que é feito o universo. Muito fácil de ler esse livro aqui, muito tranquilo. Do Big Bang ao Universo Eterno, do Mário Novelo também, que é uma história da evolução do universo, dos conceitos sobre o universo. Então aqui vai falar de muita coisa do que eu falei para você.
O Rodolfo Caniato, O Céu, né, que o Rodolfo Caniato, ele é o autor de várias, ele dá aula em várias universidades, palestrantes sobre as questões cosmológicas e a da astronomia. Agora esse aqui, ó, esse livro aqui chama O Tecido do Cosmo, do Brian Greene. Esse livro, o Brian Greene tem uma trilogia, não é só esse livro não, são 3 livros, os outros estão ali em cima, mas eu estou só trazendo esse para você ver. O Tecido do Cosmo é um livro muito denso que fala sobre tudo isso que eu falei com você com muito mais profundidade. Não é um livro fácil de se ler para iniciantes, mas se você quiser tentar é uma ótima leitura. E finalmente esse grande livro aqui, o Commons e Kaufman, que é Descobrindo o Universo, né? Um gigantão assim, ó, que é um livro bastante ilustrado, tá vendo? Com muitas informações, bastante ilustrado, que vão te ajudar a compreender um pouco mais sobre isso. Existem muito mais, né? Eu tenho ali toda aquela parte de cima da minha estante, toda ela é composta de livros sobre essa temática, né? E aí depois um pouco e muito aqui dessa aqui da parte de mecânica quântica, que é o assunto da próxima aula. Eu espero que você tenha compreendido. Ah, tá, você não entendeu a questão do agnóstico? Então eu vou te dizer. Da mesma forma que nós não sabemos, o agnóstico não pode dizer se Deus existe ou não, então eu não posso dizer o que existe lá. Então o agnosticismo é uma posição filosófica diante daquilo que a gente não pode comprovar. Esse é o conceito inicial que eu tratei com vocês lá com o Huxley na primeira aula, tá lembrado? Se eu não sei o que é, eu não posso dizer, eu não posso duvidar e nem posso afirmar a sua existência. Sobre a matéria escura e a energia escura, eu não sei o que é. Eu sei que ela existe. Eu sei muito pouco sobre ela, mas do que ela é, como ela se fez, como ela se expande, tal, essas propriedades, eu não sei. Nem eu e nem ninguém. Então aí é a posição filosófica, né? A atitude filosófica agnóstica é isso. Pode ser qualquer coisa. Se você quiser chamar de Deus, pode chamar. Mas essa é a força que está presente em todo o universo e que é responsável por 70% de tudo isso que existe. E tem uma influência muito direta sobre as transformações que a matéria passa. Ou seja, pela sua vida aqui na Terra. Essa energia escura, ela tem uma influência na sua vida. Você é assim hoje? Você tem essa forma física? O planeta Terra tem essa forma física? As plantas são assim? A vida se processa dessa forma? Tem uma relação com a energia escura? 70%. Só isso. 70% do universo é composto por ela. Então, nós somos resultados dessa energia. Nós somos resultado de alguma coisa que a gente ainda não conhece. Até a próxima. Um grande abraço e lembre-se, na próxima aula a gente vai falar sobre física quântica e a quebra da causalidade e da previsibilidade. Espero que você tenha aproveitado essa aula também. Ah, sim, recomenda aí o curso pra galera. Se inscreve lá no meu site lá e dá uma curtida aí, ó. Curte aí, gente. Tem que curtir para dar ibope aí no YouTube, pra gente poder continuar fazendo essas coisas e dar outros cursos, quem sabe, sobre outros temas tão interessantes da física e da ciência. Um grande abraço.